só pode ser uma querida, né? A deputada Júlia Zanata passou pelo menos a metade do ano tentando aprovar o orçamento público para reformar uma praça que tem um busto do seu avô. Família, né, gente? Normal, normal. Mais fofo é que o orçamento para reformar a praça é maior do que o orçamento do Fundo Municipal de Saúde. Normal, né, gente? Normal. Quem vai contar essa história pra gente é a Bruna Bufara aqui no Plantão do Meteoro. Normal, Ai, né, Bruna? Normal. normal, normal, né? Família, né, Sophie? Tem que prezar pela família, né? Tem que prezar aí pelo conservadorismo, por ser uma mulher do lar, né? Então, assim, gente, prezar pela família, né? Também é você destinar mais dinheiro pra praça ali com o nome do seu avô do que o próprio município destina pra saúde. Como que a gente pode questionar uma coisa dessa? Abre a imagem aí, só pra gente ver a Júlia Zanata aí posando na frente do busto do avô dela. Olha, gente, que fofo. Fofo, não é? Adorável. Adorável. E realmente, eu vou até comentar aqui pra vocês saberem, a gente tem que ter muito cuidado falando da Júlia Zanata também, porque ela comete um pouquinho de assédio judicial. Mas já chegamos lá. Vamos primeiro começar aí com o ICL Notícias, que trouxe a notícia de que Júlia Zanata envia 396 mil reais, gente, mil realinhos, em emenda Pix para obra em praça com o nome do avô. Deputada insistiu na liberação dos recursos, mesmo com o primeiro plano de trabalho recusado. Pra vocês terem uma ideia aí, Sophie, ela passou quase meio ano tentando carimbar recursos do orçamento público para reformar a praça que leva o nome do vovô. Fofo, né? Vamos lá, primeiramente, esse recurso aí foi recusado pelo Ministério dos Esportes, porque o plano de trabalho foi aceito em novembro pelo Ministério das Cidades. A verba foi direcionada ao município de Morro da Fumaça, no extremo sul de Santa Catarina, com a finalidade específica de revitalizar e requalificar a Praça Vereador Fernando Zanata. A praça possui. Desculpa, derrubei a garrafinha. A praça possui 1.150 metros quadrados e fica localizada no centro da cidade, que tem cerca de 19 mil habitantes, Sophie. E aí, né? O investimento tem valor global maior do que o Fundo Municipal da Saúde destinou em 2025 para serviços de saúde em atendimento e acompanhamento ambulatorial de pacientes em reabilitação atendidos pela APAI, gente. Para essa finalidade, a prefeitura investe cerca de 236 mil reais. Mas calma lá. A soma também ultrapassa o investimento previsto na cidade de Araranguá, próxima de Morro da Fumaça, para a construção de um espaço cultural na Praça Ercílio Luz, que terá um custo de 258 mil reais. Olha a incongruência dos custos. Mas vamos lá para o pedido que ela fez para o Ministério dos Esportes, tá? Porque ali, em agosto, ela solicitou os recursos junto ao Ministério dos Esportes, mas o plano foi reprovado e considerado impedido. O registro oficial apontou que era necessário complementar os dados, como, por exemplo, o objeto e as metas, e ressaltou que só haveria aprovação se a reforma envolvesse equipamentos de esporte, né? Afinal, Ministério dos Esportes. Uma semana depois, foi devolvido sem a liberação dos recursos. A proposta do uso do orçamento público federal indicada pela deputada foi reformulada e alocada no Ministério das Cidades, no programa de manutenção de espaços públicos. O método de dar mais transparência às emendas PIX, que antes compunham o chamado orçamento secreto, popularizado pelo governo Jair Bolsonaro, foi consolidado a partir da DPF 854, do Supremo Tribunal Federal, que ordenou novas regras de transparência e rastreabilidade para o dinheiro público alocado pelos parlamentares. O plano de trabalho da reforma da pracinha prevê a execução do projeto em 3 anos, mas não há registros de contratos ou de abertura de licitação específica para a obra. A ordem de pagamento foi emitida no último dia 3 de dezembro e aguarda uma assinatura. A proposta prevê como objeto de execução áreas de lazer e estruturas para atividades físicas em espaços públicos. O avô da Júlia tem um busto localizado no meio da praça e em maio de 2021, antes de assumir o mandato, ela postou aquela imagem que a gente viu ali no comecinho, né, no Facebook, falando: "Meu avô foi o primeiro presidente da Câmara. E nessa praça está o casarão em que minha avó, Santa Guglielmi Zonata, morou." Ai, ai.
Né? E assim, não é só essa emenda, tá, que a cidade recebeu, tá? Além da emenda da Júlia Zanata, o município recebeu R$ 792 mil do primo da deputada, Ricardo Guidi, para pavimentar a Avenida Tranquilo Pelegrim. Acho curiosíssimo, né, Sofia, assim, de um carinho, né, muito grande pela sua família, você zelar pela praça ali que tá o busto, inclusive mandando mais dinheiro do que ali o Fundo Municipal da Saúde destinou para tratamento e reabilitação de pacientes da APAE, né, Sofia? Eu acho que a gente tem que colocar nossas prioridades em dia, né, Sofia? Uhum. Gente, Não é? vamos lá. Cultura é importante? Mas isso aí não é cultura. Vamos começar por aí. Isso aí é. O jurídico não deixa eu falar. Exatamente, porque falta bastante dado dentro daquela emenda ali para o custo se justificar. E assim, material de exercício, olha, a outra reforma que teve de cultura custou menos, né? Custou ali 200 e pouquinhos mil. Mas tudo bem, vamos lá, porque essa não é a única deputada, não é a única emenda da deputada, né? Que entrou aí sob questionamento. Porque a Júlia Zanata também pode virar alvo da PGR por uma emenda de R$ 800 mil a clube de tiro. Essa notícia, gente, é do mês passado, mas vale a pena a gente sempre trazer aqui, porque, assim, foi uma denúncia da deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, que é o seguinte: a deputada Júlia Zanata pode ser alvo de investigação sobre a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 800 mil a um clube de tiro associado a parlamentar. Tá bom pra vocês? Olha lá. Segundo a denúncia, vídeo publicado nas redes sociais de Zanata durante a inauguração do clube de tiros apresenta elementos que reforçam a hipótese de que a destinação da emenda foi aparentemente construída para beneficiar com recursos federais um negócio de aliados. E aí aqui a gente tem que fazer um grande de um adendo, né, Sophie, que toda vez que a gente fala de emenda parlamentar, a gente tem que lembrar que o orçamento secreto não morreu, o orçamento secreto foi ali extinguido pelo STF, na DPF, mas que assim, ele só trocou de nome. As emendas parlamentares são um grande rebranding no orçamento secreto. Ainda é super difícil de rastrear esses dados, os deputados ainda têm acesso a dinheiro direto. De fato. Mas aí, Sophie, Essa pode história. comentar, pode comentar. Essa história aí do clube de tiro a gente chegou a trazer aqui e tinha uma quantidade enorme de irregularidades. E ela gravou um videozinho depois dizendo que mandaria mais. Sabe? É de uma cara de pau, porque eles conseguiram encontrar um filão que é assim, qualquer coisa, eles podem fazer o que bem entenderem e depois é só dizer que isso é perseguição política e o público deles engole. Esse que é o grande problema, o público deles engole. Então, o público que adora bater no peito e dizer que votam na direita porque são anticorrupção, vem um monte de supostas irregularidades sendo denunciadas pelos repórteres, pelos jornalistas sobre as pessoas que eles elegem, né, sobre os seus parlamentares, e simplesmente dizem não, nada disso está acontecendo, isso é perseguição. E se eventualmente você tem até um veículo deles, né, um veículo da direita fazendo essa denúncia, por ser um pouquinho mais sério, e tem veículos da direita que são mais sérios. A gente tem o Poder 360, o Metrópolis, Estadão, ultimamente a Folha, o UOL. Até eles não, são comunistas. Se você sair um pouquinho, são comunistas. E daí isso tá virando meio que um passe livre pra parlamentar de direita fazer o que bem entender e foda-se, não precisa nem inventar desculpa.
É só dizer, vou fazer mais e acabou. E não tenho Exatamente, daí depois é só dúvida. pegar lá o bebê no colo, colocar a tiarinha de flor, a cara de inocência e pronto. É perseguição dos comunistas. Não tenha dúvida que ela sequer vai tentar explicar essa história da Praça do Avô. Nem vai tentar. Não, nem vai. E outra coisa também, o motivo da gente ter que ter tanto cuidado é justamente porque a Zanata, ela abre processos contra todos que reportam assuntos dela. Então, assim, tem um. Todos não, né? Ela abriu já vários processos judiciais contra alguns jornalistas. E, assim, ela comete assédio judicial. Então, a gente teve matérias censuradas que comentavam sobre a Júlia Zanata. A gente tem jornalistas processados. E assédio judicial, né, gente? Contra jornalista. É um pouco autoritário, né, Sophie? É uma coisa um pouco fascista, né? Teve uma jornalista aí, inclusive, que chamou a Zanata de Barbie fascista e também foi, inclusive, alvo de processo da Júlia Zanata. Então, fica aí, né, Sophie? Fica aí o alerta também, para sempre ter muito cuidado quando se fala e pronuncia sobre Júlia Zanata. Ela tá querendo bater o recorde do velho da van que teve uma época que chegou a processar um por semana. Eu recebi cartinha do velho da van. Uau, que honra. Pode guardar, Sophie. Sim, tá. Ela, o velho da van e o Kim Kataguiri. Eu tenho uma pastinha das notificações extrajudiciais que eu vou guardando com orgulho. E qualquer dia desse eu coloco elas nas molduras aqui atrás. Enfim. Muito que bem. Ficamos por aqui, Bruna? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.